Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico. Meditamos no livro de 2 Macabeus e hoje já estamos meditando nos capítulos 8 a 12. E é sempre bom, é importante lembrar que o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, convido você agora para abrir a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Muito bem, meditamos hoje a quinta vivência da semana e o tema de hoje é Deus ajuda. 2 Macabeus, capítulo 8 ao capítulo 12. Iniciamos a meditação. O tempo era difícil por conta das muitas perseguições gregas. Os judeus tinham duas opções: lutar pela liberdade ou se render ao opressor. Liderados por Judas Macabeu, preferiram lutar e vencer. Esta era a senha dada por Judas aos seus soldados: Deus ajuda. Então, cheios de fé, esperança e amor, pediam proteção divina e avançavam como povo organizado em ordem de batalha. Foi assim que venceram todos os inimigos visíveis e invisíveis, sempre com a ajuda de Deus. Judas Macabeu, com seus companheiros, se infiltravam nas aldeias, convocando os compatriotas e recrutando os que continuavam fiéis ao judaísmo. Reuniram cerca de 6.000 pessoas, suplicaram ao Senhor que olhasse para o povo, pisoteado por todos, e tivesse compaixão do templo, profanado por ímpios, que tivesse misericórdia da cidade de Jerusalém, já destruída e em vias de ser nivelada ao solo. Que escutasse o clamor do sangue dos mártires que subia até ele. Que se lembrasse do criminoso massacre de crianças inocentes e das blasfêmias contra o seu nome. E pusesse em ação a sua vingança. Quando conseguiu organizar o povo, o Macabeu tornou-se invencível para os pagãos. Desta forma, a ira do Senhor transformou-se em misericórdia. Judas chegava de surpresa e incendiava cidades e povoados. Tomava os pontos estratégicos e afugentava os inimigos. Para esses ataques, escolhia de preferência a noite como sua aliada, e a fama de sua valentia se espalhava por toda a parte. Quando viu que Judas ia pouco a pouco chegando ao sucesso e subindo firmemente de vitória em vitória, o rei Antíoco IV Epífanes enviou poderoso exército para destruí-la. Mas Judas e seus soldados pediam que Deus os atendesse, se não por causa deles próprios, pelo menos em vista da aliança feita com seus antepassados
e também por causa do próprio nome sagrado e grandioso que estava sendo invocado. O Macabeu reuniu seus companheiros em número de 6.000. Procurou animá-los, dizendo para não se apavorarem, nem se sentirem inferiorizados pela grande quantidade de pagãos que vinham fazer guerra injusta contra eles, mas que lutasse com bravura, que tivesse diante dos olhos os desrespeito criminoso com que os inimigos tratavam o lugar santo, a vergonha da cidade humilhada e também a abolição das tradições dos antepassados. Judas falou: os inimigos confiam nas armas e nos seus atos de bravura. Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Ele, com um simples gesto, é capaz de derrubar nossos inimigos e até o mundo inteiro. Lembrou-lhes também o socorro que tinha vindo de Deus para os antepassados. Depois de encorajá-los com estas palavras e tornando-os prontos para morrer pelas leis e pela pátria, Judas repartiu o exército em 4 divisões aproximadamente iguais. Lido o livro sagrado e dada a palavra de ordem: Deus ajuda. Judas partiu contra Nicanor, comandado a 1ª divisão. Como o Todo-Poderoso se tornou seu aliado, eles liquidaram os inimigos após terem tomado as armas dele e despojado os cadáveres dos inimigos. Celebraram o sábado de maneira extraordinária, louvando e agradecendo ao Senhor que nesse dia os libertou, marcando assim o início da sua misericórdia para com eles. Passado o sábado, repartiram os despojos dos inimigos entre os mutilados, viúvas e órfãos. Repartiam entre si e seus filhos tudo o que sobrou. Depois disso, fizeram uma súplica coletiva, pedindo ao Senhor misericordioso que se reconciliasse totalmente com os seus servos. O Senhor Deus de Israel, que tudo vê, mandou uma doença incurável e uma queda de cavalo contra o malévolo rei Antíoco IV Epífanes. Aquele que, pouco antes, com sua insolência até desumana, se achava com poderes de dar ordens para as ondas do mar e que se imaginava pesando em balança as altas montanhas, ficou estendido no chão e teve de ser carregado numa padiola. Assim, para todos, ele dava mostras evidentes do poder de Deus. A coisa foi tal que do corpo desse renegado brotavam vermes, ainda vivo. Em meio ao sofrimento e dores, suas carnes se soltavam do corpo. Por todo o acampamento não se aguentava o mau cheiro de sua podridão. Aquele que pouco antes parecia capaz de tocar as estrelas do céu, agora ninguém era capaz de o carregar por causa do mau cheiro insuportável. Em tal situação, prostrado por sua doença, Antíoco IV Epífanes começou a ceder em sua arrogância. Atormentado cada vez mais pelas dores, chegou a reconhecer o castigo divino e, já não podendo suportar seu próprio cheiro, disse: é justo que o mortal se submeta a Deus
e não queira igualar-se à divindade. Mas esse criminoso rezava ao soberano que já não se compadecia dele. Como as dores não passassem, pois a justa condenação de Deus o tinha atingido e perdendo as esperanças de cura. Antíoco fez muitos juramentos e escreveu até uma carta em tom de súplica aos judeus. Mas o tempo foi tarde para o verdadeiro arrependimento. Remorso não é arrependimento. E assim, esse assassino e blasfemo, entre dores atrozes, morreu nas montanhas, em terra estrangeira. Seu final foi desastroso, da mesma forma como ele havia tratado os outros. O Macabeu, com seus companheiros, guiado pelo Senhor, reconquistaram o templo e a cidade de Jerusalém. Depois de purificar o santuário, construíram um novo altar para os holocaustos, tiraram fogo das pedras e ofereceram sacrifícios após uma interrupção de 2 anos. Em seguida, se prostraram por terra e suplicaram ao Senhor que nunca mais os deixasse cair em tais desgraças. Caso voltassem a pecar, que ele os corrigisse com moderação, sem que fossem entregues em mãos de bárbaros e blasfemadores. A purificação do templo aconteceu na mesma data em que tinha sido profanado pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de dezembro. Durante 8 dias, fizeram uma comemoração semelhante às das tendas. Por isso, carregando folhagens, ramos, novos e folhas de palmeiras, cantaram hinos ao Deus que lhes tinha dado a graça de purificar o seu lugar sagrado. E aqui eu repito, a festa semelhante à das tendas que fizeram os macabeus. Por isso carregava folhagem, ramos novos e folhas de palmeiras. Cantaram hinos ao Deus que lhes tinha dado a graça de purificar o seu lugar sagrado. Na ocasião, editaram um decreto público mandando que o povo judeu celebrasse esta data todos os anos. Antíoco IV Epífanes morreu. Seu filho, Antíoco Elpator, lhe sucedeu como rei. Judas Macabeu permaneceu em prontidão com os seus soldados, sempre salvaguardando a dignidade dos judeus, a santidade do templo e a observância da lei divina. Era um militar cheio de fé e grande estrategista, mas a sua esperança não era colocada neste mundo, mas no céu, na ressurreição final e na vida eterna. Era por isso que também rezavam a Deus pelos fiéis defuntos. No segundo livro dos Macabeus, a ira de Deus se transformou em misericórdia, não só pelos vivos, mas também pelos mortos. Aqui está a semente da doutrina bíblica do purgatório. Após reunir o seu exército, Judas chegou até a cidade de Odolã. No 7º dia, depois de se purificarem conforme o costume, celebraram o sábado. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos daqueles que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos de seus antepassados.
Foi então que encontraram por baixo das roupas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jamiã, coisa que a lei proibia aos judeus. Então ficou claro para todos o motivo da morte deles, e todos levaram a maneira de agir do Senhor, que julga com justiça e coloca às claras as coisas escondidas. Puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido fosse totalmente cancelado. O nobre Judas pediu ao povo para ficar longe do pecado, pois acabava de ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido por causa do pecado daqueles que tinham morrido na batalha. Então mandaram oferecer um sacrifício pelo pecado em Jerusalém. Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas, considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Muito bem, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça agora a leitura de hoje em 2 Macabeus, capítulos 8 a 12. Então, repito, a leitura de hoje são os capítulos 8 a 12. E deixe aqui a sua partilha nos comentários. Assim, vamos nos ajudando. Uns vão edificando os outros no caminho da palavra de Deus. Encerramos a meditação de hoje. Convido você para fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu amado irmão e minha irmã, pela sua participação e até a próxima meditação orante do grupo de evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.